Módulo novo, módulo instrumento de sopro, saxofone. Por que eu escolhi saxofone, não escolhi trombone, não escolhi trompete? Porque é trompete, né? Não é trompete, me corrija aí. É trompete. Eu não escolhi trompete porque o saxofone é o instrumento mais usado, não é isso, Sandro? Aqui comigo, lógico, do meu lado aqui, meu amigo Sandro Guimarães. Eu não preciso nem apresentar, porque um dos músicos mais conhecidos pelo instrumento que toca no Brasil, tocou com gente. Sandro, fala um pouquinho da sua história, com quem que você tocou, começou com quem? Eu sei que teve Rede Globo, teve The Voice, Sandra Sim, de sim. Sá, Emílio Santiago. Eu comecei muito novo, né? Na realidade, com 19, 20 anos eu já trabalhava com o Emílio naquele projeto Aquarelas, né? Isso, que eu entrei depois. É, Exatamente. Fiquei ali uns 3 anos e meio com ele. Depois eu fui para Tim Maia, Sandra de Sá, Ivan Lins e vários outros, e alguns DVDs. gravou vários DVDs, vários CDs Sim, também. sim. E Rede Globo, né? Só na Globo ali na linha de shows, lá com o PH, eu trabalhei uns 12 anos ali, pelo menos, né? Fez muita coisa ali, né? Pô, ali foi a maior escola da minha vida. Tocar com o Paulinho Trompete, o Vido Santiago, o Maestro Chiquinho de Sérgio Moraes, Melo. Sérgio Melo, pô, PC de baixo, né? Ali é sinistro. O Ali é uma escola. Amileto de teclados. Bom, você não precisa falar então. A história do Sandro Guimarães é impressionante. É um grande amigo, é aqui da cidade, Cabo Frio também. A gente começou praticamente junto. Inclusive, esse rapaz é o responsável por eu ter começado nisso aqui, ó. Profissionalmente, a culpa é toda dele. Ele me indicou para fazer o Emílio Santiago e anos depois eu fui chamado para lá e ali começou a minha história. Então eu devo muito ao Sandro, o meu início da minha carreira profissional. Mas, Sandro, vamos lá. A pergunta é a seguinte: por onde sai o som do instrumento? Isso é uma pergunta que, na verdade, ela veio à tona comigo na minha vida pessoal, quando eu fui fazer assim a primeira orquestra, né? Eu trabalhava em empresa de som. Orquestra normalmente não tem operador de som, então veio uma orquestra. Eu falei, cara, como é que eu vou microfonar esse instrumento? Então a primeira coisa era, como é que eu faço isso? Ouvindo o som de cada um. Mas como você falou, alguns instrumentos não são bem assim. Não é exatamente a forma como eu ouço que seria o correto para uma captação de microfone. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Você trouxe dois instrumentos. Você trouxe um saxofone Sim, alto e trouxe um soprano. sim. Então, a família de saxofones, na realidade, é uma família grande, né? Uhum. A gente tem um sax barítono, a gente tem um sax tenor, a gente tem um sax alto, a gente tem um soprano curvo e a gente tem um soprano reto, né? Então, vamos lá. Num sax alto, que é igual ao sax barítono, né? Eu digo a emissão, né, de som, né? Por onde o som sai. Que também é igual ao tenor, né? O som, na realidade, ele sai aqui, pela campana do Pela instrumento, campana. né? E os harmônicos saem no corpo do instrumento, né? Então você tem duas maneiras de captação ali para você poder ouvir bem. Exatamente. Mas normalmente você capta esse som na campana? Na campana. Por isso que um microfone, quanto mais sensível, né? Por isso que a gente gosta muito dos microfones condensadores, porque ele não capta só o som do que sai da campana, ele acaba pegando os Por isso você harmônicos bota o aqui. microfone um pouco longe ali da campana para poder pegar os harmônicos Sim, também. sim. Por isso que, por exemplo, o SM57, né, que é o microfone direcional, ou qualquer outro Uhum. microfone que seja direcional, para mim eu não consigo nem tocar. Por quê? Porque eu só vou ouvir o som que Da sai da campana. campana. Eu não vou ouvir os harmônicos, né? Entendi. Então vai ficar aquele som de lata bem estridente, né? Mas resumindo, o sax alto, o tenor e o barítono, eles vão 80% do som, né, Da campana. que é captada da campana. E o restante são os harmônicos. Então, ok. Aí eu quero que você toque para mim um pouquinho nesse sax aí, usando o microfone na posição correta, que depois a gente vai para o sax soprano para saber por onde sai o som do sax soprano, que esse eu fiquei impressionado. Sim, o sax É. soprano já é... Agora eu vou contar uma história minha sobre saxofone Vou contar aqui uma história minha com saxofone com o Léo Ganderman. Fui fazer um evento com o Fagner em Curitiba e ele foi o convidado do Fagner para fazer uma orquestra sinfônica, ou Fagner e o Léo Ganderman, fazendo uma participação. Na passagem de som, o Léo falou assim, eu falei pro Léo, eu conheço assim, né, de ouvir o cara há muitos anos, pô, sou fãzaço do Léo Ganderman. Primeira vez que trabalhei com ele pessoalmente, fui fazer um som pro cara, tá fazendo um monitor. Então eu cheguei todo meio cuidadoso, né? Tudo bem, Léo? Tudo bom? Você gosta de efeito no sax? Não, pode botar um reverbzinho, eu gosto. E
o que você prefere que eu mude ali? O time deixa flat, tira alguma coisa de médio? O que você prefere? Ele falou, rapaz, vem cá. Ele pegou o saxofone, ouve aqui. Ele fez uma frase, eu ouvindo. Ouviu? Eu falei, ouvi. Então, eu quero esse som aí. Arranja o microfone que me dê esse som. Falei, Fui, catei um 98, evidente. Coloquei lá, grampeei na campana do saxofone. E praticamente um filtrozinho ali só de 60, 80. E dei o microfone para ele e ele adorou o som todo certo. Então, a primeira coisa para se ouvir é o seguinte, ouça o som do instrumento. Com certeza. Porque você ouvindo o som do instrumento, dependendo do microfone que você vai usar, na verdade você vai tirar as frequências que são do microfone. Sim, sim. Cada microfone tem uma captação diferente, um timbre diferente. Então, além de você ouvir o som do instrumento, ouvir primeiro o microfone que você vai usar, você vai fazer, na verdade, a correção de timbre do microfone e não do instrumento. No instrumento não tem como você mudar. O que vai mudar é o microfone. Mas vamos tocar um pouquinho nisso aí para te ver como é que fica o som dele com a captação aí na campana. Antes de mais nada, você gosta de reverb, né? Tem que ter, né? Reverb é fundamental. Não é? Com certeza. Então, vamos tocar primeiro sem o reverb? Sim. Só o pessoal dar uma olhada? Toca aí. Agora com reverb. Nem falha, né? Que espetáculo isso, né? Sem reverb até falha aqui o sax. Ou seja, tocar com reverb é muito melhor, né? A ambiência, né? Te dá aquela ambiência gostosa, aquela sala bonita, né? Sim. Quando a gente estuda, né, tá naquela fase de aprendizado lá, inicial do saxofone, a gente sempre vai tocar, né, ou numa sala, né, algum ambiente que tenha essa ambiência, né? Então a gente passa a vida inteira estudando com ambiência. Com ambiência. Então como é que se toca sem ambiência? Aí Não você tem como. põe um fone, que é um in-ear, que te deixa isolado dessa Sim, ambiência. sim, E se você não sim. tiver esse reverb, Cara, não dá. é verdade. Vamos lá então. difícil. Bonito. Agora vamos pro soprano? Pega o soprano aí. Bom, só em olhar primeiro, agora, sem tocar primeiro, só em olhar primeiro, eu já percebi que você usa o microfone de forma diferente. Pega o seu microfone para falar comigo, para a gente poder se ouvir. Sim. Você já certeza. botou o microfone de forma diferente. Você Sim, colocou sim. o microfone não na campana, que é aqui na frente, que é onde eu ouço o som do saxofone, e você colocou em cima. Aí aqui no é que eu corpo. fiquei impressionado, e vocês também vão ficar aí do curso. Por que ele fez isso? É impressionante a diferença de som de cima com o som que sai da campana. E você prefere o som que sai do corpo do instrumento, é isso? Sim. O que acontece? Nós saxofonistas, né, eu pelo menos penso assim, né? Quando a gente está tocando, né, eu estou atrás do instrumento. Você não ouve da campana. Eu não ouço da campana. Então toda a minha percepção, toda a minha formação auditiva relacionada ao saxofone, essa é a referência que eu tenho. Então, se eu ouvir aqui assim, né, É uma coisa. é uma coisa. Se eu ouvir aqui, É outra. vai ser bem mais próximo daquilo que eu ouço aqui. Então, quando você vai se ouvir no fone ou vai fazer a captação, você quer a captação do lugar onde você mais Sim, ouve, que é do sim, corpo. Sim, que é do corpo. Eu Com não sabia certeza. que o saxofone tinha som no corpo. Tem. Até aprender, né? Isso eu aprendi, lógico. Mas você sabia disso? Vocês que estão aqui agora assistindo a sala, você sabia que o saxofone tem som no corpo também? Ou todo mundo achou que o saxofone só tinha som na campana, ali na boca do saxofone? Eu também, no começo, não sabia. Eu achei que o som era só ali. E eu sempre colocava o microfone apontado para essa boca, né? Então, quando eu conheci o soprano, eu descobri que o som do soprano, em cima, ele é mais macio. Eu quero Sim. que você mostre a diferença para mim, por favor. Tá, então vamos lá. Esse aqui agora no corpo, né? Isso, no corpo. Esqueci de ligar o efeito, deixa eu ligar o efeito, vai. Perfeito, agora eu quero o som do microfone na campana. Segura aí, Lucas, para ele, por favor. Sandro, que diferença, meu irmão. É muito mais médio, é muito mais agudo. Aí você tem dois instrumentos na realidade, né? Então, agora é o seguinte, você pega seu microfone. Você me falou
que tem um músico muito famoso que gosta desse som da campana, que é um som diferente. Quem é o músico famoso que gosta desse som? Bem, na realidade, o que acontece? Se a gente vai para esse lado, você pega todos os maiores saxofonistas, né, que são os nossos mestres, né, como Joe Contrane, né, e uma referência mais atual, o Branford Marsalis, né? A captação sempre é no corpo do instrumento. No corpo. Isso, porque ele vem com esse som mais aveludado, esse som mais macio, e é onde a gente consegue explorar mais as nuances entre uma nota e outra. Já a microfonação na campana, a gente perde essas nuances. Quer ver? É isso daqui, ó. Se a gente faz na campana, a gente perde isso. Se faz na campana, você perde isso. É verdade, cara, fica médio demais. Mas tem um saxofonista muito famoso que usa o microfone na campana, que é o Sim, que é o Kennedy. O Kennedy, que ele gosta desse som mais médio. Sim, ele gosta do som mais médio. Exatamente. Então, ou seja, tem para todos os gostos. Tem gosto para todo mundo, tem gosto para todo mundo. É isso aí. Com certeza. Mas é impressionante saber então que o som do instrumento, ele sai de forma diferente. Ou seja, você tem timbre diferente de captação, sim, dependendo da posição do microfone. É isso? Sim, ele fica mais mole, né? Mais macio, né? Que é a captação do corpo, ou ele fica mais duro, igual uma flecha, que é a captação da campana. Que aí é aquele som de lata, médio, né? Meio Kennedy, né? Então, tá aí, por onde sai o som do instrumento, por onde sai o som do saxofone. Tá explicado aí? Ouça primeiro e entenda que agora você vai saber captar esse som perfeito, com qualidade, como o Sandro falou, bem macio, dependendo do saxofonista, lógico, sim, né? Ainda tem um detalhe, né? Se o instrumento, né, sax soprano, se ele não for afinado e o músico também não for afinado, com a captação no corpo, passa. Mas a captação aqui não passa. Não passa. Então, se o instrumento for desafinado, dá ruim. Já que ele falou, vamos agora para o próximo vídeo, vamos falar sobre como afina um saxofone. Vamos lá, próximo vídeo. Meu amigo Sandro Guimarães, agora a pergunta é a seguinte: como é feito a afinação do instrumento? Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Como é que é feito a afinação? Como é que você consegue chegar no diapasão certo ali de um saxofone para você estar dentro da afinação da banda, né? Sim. Guitarra você tem lá o afinador, o piano já vem pronto, o teclado está pronto, o baixo você afina pelo afinador. E como é que você afina o saxofone, Sandro? Então, a gente afina de duas maneiras, né? Primeiro, o bico do sujeito precisa estar afinado. Primeiro, Primeiro, né? A embocadura precisa estar em dia. E a segunda é aqui, ó, na boquilha. Na boquilha em cima, hein? Ó, tirei a boquilha, né? Tirou a boquilha. Vamos lá. Se eu aperto a boquilha, a afinação sobe. Certo. Se eu afrouxo a boquilha, a afinação desce. Deixa ele mostrar ali. Bora puxar o cabo mais um pouquinho. O cabo é grande. A câmera tá aqui? Deixa eu tentar fazer aqui, né? Pra poder... Não, só pra... Não, aqui assim. Então vamos lá. Tirei a boquilha. Certo. Né? Vou colocar a boquilha. Se eu aperto a boquilha, a afinação sobe. Se eu afrouxo a boquilha, eu recuo com ela, a afinação desce. Então vamos lá, mostra como é que é. Mostra a afinação então, mais... Isso. Apertei, a afinação sobe. Recuei, a afinação desce. Vamos lá, mostra aí, mostra tocando. Na realidade é isso. Eu não sei se ouvindo vai dar para perceber, porque a diferença é em comas, né? Mas o suficiente para poder desafinar. A diferença é em comas. Sério? O que é comas? Comas é um intervalo entre uma nota ou outra, na verdade, entre menos um coma, se eu não me engano. Aí eu tenho que pesquisar. Não sei te precisar quantos comas se fazem meio tom. Mas mostra aí mais ou menos como é que funciona. Então vamos lá. Conseguiu perceber? Uhum. Quase meio tom.
Não chegou a ser meio tom, por isso que a gente fala que é em comas. Microfone. Ou seja, não chegou vou A meio afrouxar, não chegou meio tom, por isso que a gente fala que é em comas. Ou seja... Agora, fora isso, tem a questão da embocadura, né? Sim. Tem questão da embocadura e tem questão do temperatura. Também. Porque o metal, ele retrai e ele dilata. No frio, ele retrai. Uhum. Então, a afinação desce. Num calor, Não, na realidade, no calor, ele retrai. E no frio, ele expande. Ele expande. No frio, abaixa a afinação. No calor, sobe a afinação. Então, a gente tem que regular aqui. Por isso que nos países muito frio, é complicado de tocar. Porque abaixa muito a afinação do instrumento. Você tem que estar o tempo todo regulando ali, para acertar. Que, E você percebe isso nas harmônicas, né? Porque não é na nota Sim, musical, não é como sim. você afrouxar uma corda, não é isso. Sim, Você percebe a diferença no todo, né? sim, sim. Com certeza. Ó, quer ver? É muita diferença, cara. Tá baixa a afinação, né? Agora eu vou colocar em 440. É verdade. Aí o timbre já Muda. muda, os harmônicos já vêm de maneira diferente, né? Então a afinação do instrumento é feito nessa parte aí. Na boquilha. Na boquilha. Isso. Nos saxofones é na boquilha, nos trompetes são nas válvulas, né? Que aí tem as válvulas, que você também é o mesmo conceito, né? Você recua, abaixa. Você aperta, você sobe a afinação. De modo geral, o instrumento de sopro funciona mais ou menos assim. Agora, o que é embocadura errada? O que é embocadura... Embocadura desafinada que você fala? Desafinada, é. Embocadura desafinada é isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não, aí não adianta apertar, nem... Nada. Tem que consertar a boca mesmo. Tem que consertar, tem que estudar bastante. Ou seja, antes de você mixar o som de um saxofone, você tem que entender primeiro o músico, né? A dinâmica do músico, entender toda essa parte de timbre, para você poder começar a tá muito médio. Pô, pode ser o microfone, pode ser o posicionamento. E já viu que o posicionamento muda no microfone, muda o som do instrumento. Sim, muda o microfone muda, né? A acústica muda. A afinação nem se fala. A afinação, o monitor, né? Você tá com o INIA que a gente sempre usa, beleza, a mesma referência, mas nem sempre é possível usar, né? Exatamente. O INIA, né? Então Quando também muda. Quando vai monitor, o som do monitor entra no microfone, faz uma bagunça danada. É uma zona. Aí é uma zona. Tocar de monitor acho que não dá mais, né, Guinaldo? Não dá mais. Ficou complicado. Bom, entenderam então, hein? Como é que faz a afinação do instrumento? Tá falado aí, tá feito e mostrado, tá bom? Próximo vídeo, vamos lá. Equalizando o som do instrumento. Eu já falei isso no primeiro vídeo desse módulo, onde eu contei a história do meu amigo Léo Gandemon, né? Que eu perguntei como é que você gosta do seu instrumento. Ele, ouve aqui primeiro. Sandro, você gosta de ouvir no fone qual o som do seu instrumento? O som real. Exatamente isso. Você quer ouvir o som do instrumento. Sim. Quando você bota um fone, você tem um fone de qualidade, você comprou um fone muito legal, por sinal, que tem um timbre muito bonito. Então você tem uma boa referência. A pergunta é, quando você está passando o som em algum outro lugar e a pessoa que está colocando o som para você, que está mixando, te manda um som totalmente desequilibrado do som do seu instrumento, você pede para acertar, não pede? Sim, não tem a menor possibilidade de tocar se a gente perde a nossa referência, né? Tá ouvindo uma coisa que não é o real. Sim. O microfone sempre é seu? Sim, pode ser que sim, ou não, né? Hoje em dia as empresas têm bons microfones, né? Não necessariamente eu preciso levar o meu. Mas você leva o seu de stand-by ali, precisou, tá do sim, lado. Com certeza. Top. Então você sabe que microfone para microfone o som muda, né? Sim. Captação muda pra caramba. Se eu botar um 58 aqui é um som, se eu botar um 57 é outro som. Então isso tem que ser equilibrado de acordo com o microfone. Sim. Mas o som do instrumento é ouvido direto ali no instrumento, sentindo como é que ele soa, para eu poder fazer essa mixagem. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, eu quero que você me fale, tá? Se está errado ou não. Eu vou fazer aqui uma mudança numa equalização. Eu quero que você toque primeiro o saxofone e depois eu vou mudar para você ver o que mudou aqui. Vamos embora. Faz aí. totalmente flat
o seu saxofone. Vou fazer uma mudança aqui meio radical, só para ver o que muda para você. Toca aí. O que mudou? Médio demais, né? Veio médio, bastante médio. Bastante, né? Que não é do seu instrumento. Sim. Você já sabe disso. Então, já fletei aqui. Agora eu vou fazer uma outra mudança aqui para ver se você descobre. Vamos lá. Toca aí. De novo. Percebeu que veio o médio grave aí, né? Sim. Ficou meio velado. Meio belado, meio balde, né? Não é isso? Ou seja, dependendo da equalização que você fizer no seu instrumento ou no instrumento do músico, você vai estragar o instrumento, tanto para ele quanto para a gravação. Então, muito cuidado quando você for corrigir alguma coisa, entendendo o seguinte: equalização é para equalizar o microfone. Um instrumento, raramente você vai querer mexer, a não ser que seja um instrumento ruim, que tem um timbre muito ruim e que você precise realmente consertar alguma coisa. Acontece, né, Sandro? Sim. Quando o músico ele é profissional, ele já manda o timbre pronto, né? Seja do instrumento que for, né, Aguinaldo? Então, não tem muito que ter interferência, né? Exatamente. Agora, quando o músico... amador, compra um instrumento barato. Exatamente. Aí não tem jeito. Aí tem que tentar dar uma melhorada, porque às vezes vem frequência alta demais, vem pouco médio... Que é do instrumento. Exatamente. Porque o instrumento, na realidade, o sax alto principalmente, ele é um instrumento de média alta, né? Só que um saxofonista profissional, ele trabalha ao contrário disso, ele não quer essa média alta. Então, ele já trabalha a própria emissão do instrumento, embocadura, maneira de tocar, a gente já dá essa quebrada, né? Para poder mandar esse som, esse timbre pronto para vocês, né? Na realidade, é isso. Entendi. Tá, então, é isso aí. Entender a questão da equalização do instrumento, sempre primeiro ouça o instrumento, para saber o que precisa realmente, o que o instrumento tem de som, e dar uma olhada desse som com o microfone que você vai usar. Porque, às vezes, o que entorta o som do instrumento é o microfone. E você vai ter que corrigir isso quando você tem um som ali e outro som no teu ouvido. Então, cuidado aí quando você for equalizar o instrumento. Ouça primeiro ele fora, depois ouça com o microfone, porque dependendo do microfone, o som pode mudar. Sandro, muito obrigado, viu? Próximo vídeo. Entendendo a dinâmica do músico, ou seja, do saxofonista, do instrumento de sopro. Eu preciso entender, eu sempre falo isso, eu toco nessa tecla, galera, e dinâmica é importante. Por quê? Porque o áudio vem do palco, né? Eu sempre falo que a mesa de som não tem som, ela recebe o teu som e eu processo aqui e mando para você e mando para a gravação, para o PA, para onde for. Eu só processo, mixo e mando. Mas quem manda o volume são vocês músicos. Sandro Guimarães, passagem de som é importante pra caramba. Então, quando você passa o som com volume que te agrade, mas você sempre passa o som tocando alguma parte de uma música bem alta para saber o seu limite no fone, que é normal, não é isso? Então, o que eu vou te pedir? Toca para mim, por favor, um pedaço leve, e depois você toca alguma coisa com aquele timbre, com aquela pressão mais alta, só para entender como é que está aqui. Vamos lá. Top. Agora vou estruturar o seu ganho para saber qual é o seu limite. Faz aquela coisa com minhas altas. Top. Já estruturei aqui 0 dB, não clipou. Eu já sei que você, em nenhum momento, você vai fazer mais nada que seja mais alto que isso, não é? Essa é a tua pressão mais forte durante uma apresentação. Então é muito importante você conhecer e pedir para o músico para fazer o que ele fez aqui. Tocar alguma frase bem mais alta para que você estruture seu ganho sem distorção, sem clipar. Porque na hora que ele faz isso, não vai dar tempo de você ir lá no ganho e abaixar. Depois que clipou já era, né, Sandro? Distorceu já foi. Tá bom? Dinâmica do músico é muito importante conhecer a forma de tocar e pedir sempre que faça essas duas partes. Toca um pouquinho mais leve para saber como é que está ali o instrumento músico, o timbre, e dá uma parte mais alta para saber como é que está aqui o meu ganho. Você não vai clipar, você não vai distorcer. Certinho? Obrigado, meu irmão. Obrigado.